Os irmãos podem se assentar, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, o livro aí que Salomão deixou por intermédio de Deus, 3, versículos de 1 a 8. Tem como título, né? Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, essa é a nossa leitura de hoje, que fala sobre o tempo. Agora nós vamos para o nosso manancial, que tem como título Vivendo as Estações. Você fica triste quando sua estação favorita do ano termina? Se é calor, termina, você fica triste. Se é o inverno, você fica triste. Se é outono, você fica triste. Então, tem pessoas, né, que às vezes comentam, como estava bom aquele calor. Estamos aqui no outono. Aí praticamente entrando no friozinho. Então aqui é uma pergunta. Você fica triste quando sua estação favorita do ano termina? Você tem dificuldade de encerrar ciclos? Por quê? Ciclos é algo que acontece na sua vida. E aí há uma mudança, há uma transição. Se encerramos alguns ciclos, algumas situações da nossa vida que nos dá alegria, tudo bem, né? Vamos ficar até se lembrando, mas algo que passa e que nos deu tristeza, nós até glorificamos a Deus, graças a Deus que eu passei por isso. Estou entrando em outra situação. O que se pode fazer para enfrentar as mudanças de forma saudável? Eu creio que é oração e meditação da palavra de Deus e esperar em Deus. Qual foi a mudança mais difícil que você enfrentou na vida? Como foi? Qual foi a mudança mais difícil? Foi quando eu aceitei a Jesus, que toda a minha família me deixou. Foi triste assim, para mim. Assim que eu queria que eles entendessem, né? Mas foi louvado a Deus porque eu aceitei a Jesus e passei a ter uma nova vida. Mas foi algo que, tem outras, mas essa me marcou muito. Aí tem aqui Jaqueline Teixeira, não sei se é uma missionária, não sei se é pastora, mas vamos estar lendo. Vivendo as estações. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Primavera, verão, outono e inverno. 4 estações distintas com suas próprias belezas e encantos. Um espetáculo que revela a perfeição do Criador. Mas o que acontece em nossas vidas quando chega o tempo em que Deus quer mudar a estação? A estação das nossas vidas, né? Algo que estamos atravessando, Deus muda, o Deus acrescenta, Deus é conhecedor de todas as coisas. Há um trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Transições são períodos em que o Senhor encerra uma etapa e nos guia para viver algo novo. Já não encontramos mais as mesmas flores pelo caminho. A intensidade do calor aumenta. Então damos-nos conta, a primavera está indo embora. Como não conhecemos o verão, sentimos medo e desconfiança. Tudo parece incerto. A verdade é que a vida acontece em capítulos
fases, estações. Para tudo há um tempo, mas devemos trazer à memória que em todos os ciclos que se encerram, Deus permanece soberano e cuidando de nós. Quando soltamos as rédeas de nossa existência, entendendo que Deus tem o controle, as transições têm o controle. As transições ficam mais leves e naturais. A ansiedade dá espaço à paz, paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Quando o seu coração estiver inseguro e aflito, despedindo-se de uma estação da vida, sem entender muito bem as mudanças, lembre-se: somos estrangeiros neste mundo. Somos estrangeiros neste mundo, cidadãos da eternidade, missionários caminhando rumo a Jerusalém celestial. Enquanto estivermos aqui, o Senhor sempre terá novas histórias para nos apresentar. Deixe a primavera ir na certeza que Deus também estará presente no verão. Que a primavera é flores, né? Então, tudo é lindo, as árvores carregam de flores, aí as árvores vêm os seus frutos, os frutos gostosos, que a gente saboreia, e assim por diante. Aí vem o verão, que é o calorzão, né? Mas aqui a Jaqueline está falando, deixe a primavera ir na certeza que Deus também estará presente no verão. Da estação pode ser vivida com Jesus. Então nós temos um tempo, e o nosso tempo vai passando. Eu me lembro que quando, na época, eu frequentava um ateliê, era na época que assim, que o pastor não era nem pastor, ele tinha dinheiro, e aí eu levava meus filhos para a escola, os 3, tinha meu carro, tinha uma vida, não que agora eu não tenho, mas foi um tempo bom que Deus me presenteou e eu passei. E aí eu levava meus filhos para a escola e ia no ateliê da Lu Caldas, em Bauru. E eu lembro que eu pintava em vidro, que chama Art Nouveau. Você coloca o desenho embaixo, o risco, né, embaixo, e aí você traça todo o desenho com tinta nanquim, com caneta que você molha no tinteiro e aí riscava, porque o vidro só pega o risco assim. E eu me lembro que na época naquela época, agora eu acho que é bem mais, eu nem tinha condição de fazer. Mas naquela época ficou muito caro, eram 4 quadros sobre as estações do ano. E eu me lembro que eu cheguei a fazer 2, até um eu dei para o meu cunhado, aí sei aí o que aconteceu, que quebrou, o outro eu dei para o meu filho Odric, aí entraram lá na minha casa e roubaram o quadro, porque a gente fazia tudo com craquelê embaixo, era muito lindo. Então, relatava o quê? As cores da estação. Outono era uma mulher que estava num tronco, assim deitada, com as folhas, né, flores caindo no chão. Aí o verão era uma outra cor. A primavera era uma mulher com flores no tronco, então, com uma outra cor, bem mais viva, porque, né, a primavera é algo que todo mundo gosta. Estou aqui, estou olhando ali uma árvore toda amarela, cheia de flores, né? E aí o inverno já era uma mulher no tronco, assim, mais triste, cabisbaixa, porque é inverno. E outono eram as flores todas caídas, as folhas e flores. E era muito bonito, porque ele tinha um fundo, e desse fundo depois você passava um produto que o vidro ficava todo craquelado, bem bonito. Aí hoje essa semana eu estudando essa lição, eu me lembrei dessas 4 estações, como a Jaqueline aqui
relata das 4 estações. Estamos aí no outono, o inverno praticamente está chegando devagarzinho e sentimos frio, depois hoje agora está friozinho, depois aí de meio-dia um pouquinho, pode ser que dê uma esquentada, depois lá para umas 4 e pouquinho já começa a esfriar, aí à noite é mais friozinho e assim por diante. Isso tudo Deus fez para nós e fez porque é o melhor. E pensando em estações, nós podemos ver que tem estações que é propício para se plantar milho. Quem é agricultor sabe muito bem disso. Para se plantar milho, para se plantar feijão. O arroz é no lagado, né? Geralmente o arroz é lá do Rio Grande do Sul, onde tem as águas paradas. O pântano é outras coisas. Então, tudo Deus já fez certinho e tudo tem o seu tempo. Eu, estudando, e você também pode estar caminhando comigo nesse sentido, quando éramos criança, depois nós vamos crescendo, vem a fase aí de pré-adolescência, aí adolescência, os meninos passam por algumas transformações, as meninas passam por algumas transformações, vai mudando o corpo, a voz dos meninos, uma hora está mais rouca, outra hora está mais fina, as meninas se tornam mocinhas e assim por diante. Aí vem a mocidade, o tempo da mocidade é um tempo gostoso, um tempo bom, mas aí se você vai para um caminho de namoro, você já começa a sofrer, aí tem o amor aqui, o tempo está falando, né? Tempo de amar. No tempo da adolescência você ama, aí ao mesmo tempo que você ama, você já não ama mais, né? E assim por diante. Aí vem a mocidade, aí nós chegamos no matrimônio. Na minha época, o namorado tinha que chegar e pedir para o pai e para a mãe. Agora já não existe mais nada, agora já moram juntos uns 20 anos para ver se dá certo. Se der certo, aí se vai para o casamento. Se não der certo, já larga, constitui uma outra família. Aí quem se dana é os filhos e assim por diante. Vivemos nesse tempo assim. Mas o tempo está passando. Eu já não era mais como Ludmira, ela e você também. Não tem nenhum um jovem aqui para a gente comparar, nenhuma criança, tem a Isabel. E o tempo vai passando, aí já para as mulheres já vem a menopausa, começa a ter os cabelos brancos, umas pintam, outras não, aceitam, né, as condições. Eu vejo ali uma sobrinha que o pastor tem, que é da dermatologia, ela vive postando e ela tá toda transformada, com botox assim, com isso, com aquilo. Não era mais como era antes. A medicina está, né, mudando. É pessoas que fazem plástica, é pessoas que morrem na mesa de cirurgia, lipoaspiração e assim por diante. Eu sempre tive na minha mente o seguinte: do jeito que Deus me criou, me formou, eu vou para o meu Deus, com cabelo branco, meus olhos aqui, se eu tirar as pálpebras, estão já caindo, tem solução para isso. Só que eu não tenho solução para isso, também não quero. Estou feliz assim. E aí vai se chegando a idade, eu já tenho 68, já me considero uma anciã, porque eu tenho dificuldade em subir uma escada, em subir numa cadeira, eu subo com muito medo, que se quebrar alguma perna, alguma coisa, algum braço, para não dar trabalho para ninguém na minha casa. Eles dão trabalho para mim, mas eu não quero dar trabalho para eles. Eu conheço o meu gado, né? Aí, diante disso, vai se chegando mais a idade, vai se afunilando. E esse funil, nós não podemos esquecer o quê? Que existe um Deus poderoso, misericordioso, um Deus que tem cuidado de nós e que um dia, esse tempo que nós passamos como mordomos, como administradores do tempo, nós vamos prestar um dia conta com Ele. Então, eu posso me lembrar quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem, né? E aí vem de jovem um pouquinho mais subindo.
Me lembro de alguns fatos, mas eu estou chegando entre a morte, porque a nossa vida não é como vapor. Hoje nós estamos aqui, pode ser que nem à tarde nenhum de nós estejamos mais. Então não esquecemos que nós vamos prestar conta com esse Deus que fez as estações, porque ele viu que era melhor para o homem, o tempo, e aí nós temos, né, o Cromos, que é o nosso relógio. Eu tenho aqui o celular, ele vai. Ó, eu comecei, era 9 horas em ponto, já é 9h23, está passando. O relógio está passando. E nossa vida também está passando. Para uns passa mais rápido, para outros demoram. Para uns vêm algumas adversidades, que são algumas situações que vive, né? Uma mudança. E para outros, demora mais. Mas um dia nós vamos diante desse Deus. Então Salomão, que era o rei que governou 40 anos em Israel e tinha toda a sabedoria, ele pediu sabedoria a Deus, e Deus dá a todos nós sabedoria. Em algumas situações que você tem que ouvir, Deus dá. Tiago fala que Deus dá liberadamente. Deus não demora, Deus dá. Pediu, Deus dá. E aí ele escreveu, né, diante de Deus. Deus deu a ele para escrever e falou que tudo há seu tempo debaixo do sol. Tudo tem seu tempo. Mas o nosso tempo está passando. Então, diante desse tempo que nós temos que administrar bem, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu tenho que administrar bem o meu tempo. O tempo mais para Deus do que o tempo de outras coisas seculares. Quem trabalha também, o tempo mais para Deus do que no seu trabalho. Seu trabalho, sim. Mas primeiro de tudo, Deus. Porque um dia ele estava falando. No final ele termina. Eu conheço todas as coisas. Eu sei de tudo. Os meus olhos estão em todos os lugares. Eu conheço porque foi Ele que nos formou. O Salmo 139 fala bem isso. Os meus dias estão todos contados sobre a face da terra. Eu não sei, mas Deus sabe. Então, enquanto tivermos tempo, vamos administrar, né? Eu preciso administrar bem o meu tempo. Mais para Deus. Porque eu não trabalho fora. Eu trabalho na minha casa. Mas eu tenho que ser um mordomo fiel, que um dia ele vai. Ludmila, apresenta aqueles tempos que você passou. Então, enquanto nós vivemos, nós temos que administrar bem esse tempo com alegria, pedindo orientação ao Senhor, sabedoria, que um dia nós vamos chegar diante desse Deus que criou todas as coisas. E que nos criou e colocou nós como mordomos, como administradores, para que a palavra de Deus, para que o Evangelho se expanda, né, através das nossas vidas. Então, aí pensando nisso, eu, para enriquecer um pouquinho a nossa lição, que fala sobre o tempo, aí eu peguei aqui as 4 estações do ano, ok? Que todos aqui sabem. Que começa primeiro no outono, nós estamos no outono. Depois vem inverno, praticamente daqui a pouco nós entramos no inverno. Tem a primavera e o verão. O verão, geralmente, aqueles que podem, né? Tem a praia e é gostoso ir. O inverno, geralmente quem pode ir, se você puder, visite Monte Verde. É melhor do que São José dos Campos. Um lugarzinho gostoso, mas você tem que ir lá no frio. Aí você aluga um chalé com lareira, toma um chocolate quente, faz um fundi com queijo, é muito bom. Eu estou falando isso porque eu conheço Monte Verde. O pastor no qual me batizou era de Monte Verde. E nós fazíamos acampamento lá com os adolescentes. Então, um lugarzinho muito bom, aconchegante, um lugarzinho muito pequenininho, muito bom. Aí, outono,
Quem pode viajar, viaja, mas quem não pode, fica em casa, como eu também, né? E a primavera é bonita em tudo quanto é lugar. Se você puder andar pelas estradas, você vê as árvores floridas, os campos verdes, os campos com girassol. Estou até imaginando aí uns campos no dia onde eu passei ali, quando eu vim do Rio, passei por Cunha. E que estradinha bonita, perigosa, mas bonita. Aí avistei um campo bonito, com girassóis plantados, e uns murchos, outros belos, e assim por diante. Então você imagina que Deus deu tudo isso para nós, as 4 estações, para que possamos, né, dentro do nosso tempo, dentro daquilo que possamos fazer, para aproveitar. Porque diante disso tem o quê? Os alimentos. Tem aí algo que no mês tem isso, no mês não tem aquilo, no mês tem abacate. O abacate e a banana, pelas pesquisas que eu fiz, dá praticamente o ano todo. Tem outras frutas que dá numa estação, tem outras frutas que gostam de estação fria, tem outras frutas que gostam do verão, que dá no verão. Então, se a gente for parar, vocês imaginaram que Deus cuida de nós como nós cantamos o 344. Às vezes o nosso coração está aflito, triste, mas Deus não muda. Deus continua dando o sol, o calor, as frutas, as estações, cuidando de nós, aprendendo os nossos caminhos. Estou falando eu, não falo vocês, mas eu que sou ingrata, às vezes e muitas vezes. A correria tanta nossa do mundo que às vezes nós esquecemos, né? Eu esqueço, Senhor Deus, muito obrigado, me perdoa. Olha, o Senhor Deus tem cuidado de mim de um modo tão maravilhoso. Cuidou de mim desde o ventre da madre e vem cuidando e subindo o cuidado dele. Só que agora está chegando numa época que Ludmila está baixando até a sepultura. Mas ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Desde você lá no ventre. E tudo teve o seu tempo. Nós nascemos, mas tem o tempo de morrer. Tem aqueles que cuidam da lavoura, planta, ele vai colher. E assim por diante ele vai fazer. Tem tempo de juntar pedras e tem tempo de espalhar pedras. Tem tempo que você junta algo e tem tempo que você vai abrir a sua mão para ajudar os outros. Então aqui está falando, mas tudo tem o seu tempo certo, determinado. E para Deus, o relógio dele é Kairos. É o tempo de Deus. Nós não entendemos o tempo dele, mas ele sabe de todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, diante disso, eu peguei algo para a gente. Eu vou ver se eu não faço com pincel atômico, porque eu peguei pincel atômico no domingo passado. Veinha, né? Vai ficando assim, já vai Eclesiastes 12:1, e ele deixou por jovem. Jovem, lembra do seu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Acho que em Efésios 5:16 ou 17, depois alguém vê aí para mim, remi o tempo porque os dias são maus. E vivemos em tempos maus. A irmã Ludmila A gente vê aí, eu não sou muito chegado em política, mas lá em casa eu fico vendo alguma coisa, a gente vê uns corruptos dentro da política e um negócio bárbaro. Gasolina, não sei se subiu, vai subir, esse negócio de cheque, imposto, tudo está tentando tirar, né? E vivemos dias maus. Nós temos Deus que tem nos guardado, né? Como nós acabamos de cantar. Aflito e triste, mas Deus cuida de mim, cuida de ti, cuida de nós. Não tem faltado. Mas a gente vê as adversidades do mundo, nós passamos junto, e aí nós ficamos tristes de vermos, né? Então os dias, e a palavra de Deus fala isso, que os dias estão caminhando
para a vinda de Jesus. Então, o tempo que nos resta, que ainda nós não estamos descendo eu falo, é para a sepultura. Nós temos que remir esse tempo, louvar, engrandecer o nome do Senhor, foi lições passadas, para chegarmos lá, somente chegarmos lá e sermos aprovados por Deus. Porque o tempo está passando, não tem como. A pessoa pode fazer o que quiser, fazer atletismo, é bom, é ótimo, mas nós devemos cuidar mais da alma, do espírito, do que do corpo. Paulo mesmo fala, cuidar do corpo porque proveito tem. Nós temos que cuidar mais, né? Ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, porque os nossos dias estão passando. Eu, como pastor de madrugada, a gente gosta de conversar muito de madrugada. Hoje mesmo era 3 horas, nós estávamos batendo altos papos lá. Aí a gente vai para a igreja, vai para a nossa família, aí volta de novo e assim por diante. Aí o pastor falou, Ludmila, porque às vezes eu estou na cama e falo, ai, meu joelho, ai, meu joelho, ai, cuidado com a minha perna, ai, minha perna, né? Porque eu vou esticar, pastor, eu preciso esticar minhas pernas. Senão depois é difícil para me levantar. Aí ele fala para mim, Mila, você já percebeu que nós estamos envelhecendo? Aí ele fala, louvado seja Deus, Mila, porque nós estamos aqui, nós somos 2 velhinhos, Deus tem cuidado da gente, mesmo sendo velhos. E tem um salmo que fala que os velhos na sua velhice dariam o quê? Frutos. Não, é a gente comentando, né? Falando, louvado seja Deus porque temos essa idade e Deus tem cuidado de nós de um modo tão maravilhoso. E tem cuidado mesmo. Mas eu sei que o nosso tempo está passando. O relógio que nós temos, quem trabalha, é vinculado à hora, né? Ai, tá hora, eu tenho que ir. Na minha época batia cartão. Agora acho que nem tem mais isso, porque está tudo mudado. Mas tem o relógio, você. É hora de levantar, hora de levar os filhos. Só que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para Deus. Nós não, nós ficamos, né? Preocupados, é horário de almoço, é horário de levar filho, é horário de levar criança, é horário de pegar criança, é hora de almoçar, 1 hora de almoço. Aí depois volta almoço, 1 hora de sair, 1 hora disso, daquilo. Nós vivemos em função de hora. Eu sou muito preocupada com hora. No sentido, principalmente, meio-dia eu tenho que estar com a minha mesa pronta, com a minha mesa com prato, com talher, com negócio para pôr as panelas. Porque meio-dia 5, meio-dia 3, meio-dia 5, meu esfomeadinho chega, que é o Dimitri. Já chega perguntando, vó, tem comida? Tem, meu filho, a mesa tá aí, ó. Isso o que é? Preocupação com hora. E o ser humano é regrado em horas, né? Somente aqueles que trabalham fora é em horas. Vai você chegar atrasado no seu emprego. É você, hoje eu não vou. Aí, né? Você administra o seu tempo secularmente como você quiser, como você conhece o seu patrão. Mas tratando de nós temos que administrar da melhor maneira possível. A Ana Kelly sempre fala que eu me cobro. Eu cobro eu mesmo. Porque se eu não me cobrar eu vou viver na sexta-feira mesmo. Não queria vir aqui. Deleguei para a irmã Regina. A irmã Regina vai lá e... Não. Porque se eu fico um dia na minha casa, na outra sexta eu fico de novo. Na outra sexta eu fico de novo. Na outra sexta. Então eu tenho que me policiar. Porque o tempo está passando. A minha idade já passou. Paulo, em 13:11, fala, quando eu era menino, porque o tempo tem 3 condições. Nós estamos falando de tempo, né? De Eclesiastes. Tem presente, não, tem passado, presente e futuro. Passado, presente é o que nós estamos vivendo, né? E futuro. Então, o passado
Paulo está falando, quando era menino, agia como menino. Fazia as coisas de menino. Quando eu era criança, Ludmira criança, eu era peralta. Eu subi em árvore, você também. Acompanhe comigo o raciocínio. Porque Paulo está falando o quê? Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, peraltices de menino. Agia como menino. Pulava isso como menino. Somente que menino no sentido de criança, tem o quê? Vigor. Vocês veem essas crianças. Imagina que eu entro naquele pula-pula e pulo. Se eu pular ali, vocês podem me levar eu para o cemitério. Eu não vou conseguir nunca. Por quê? Porque já passou as coisas de criança. Foi lá atrás. Aí, presente. Presente. Eu gosto muito daquele, acho que é 2 Coríntios 5,17. Que a gente, nós somos o quê? Uma nova criatura, porque as coisas de menino ficou para trás. Um passado nosso. E Deus cuidando de nós. Nossa, eu me lembro quando eu era menino, mesmo sendo menina, eu era peralta e filha única, eu subia naquelas árvores de goiabeira, de manga, minha mãe falava, Ludmila, você vai cair daí. Que caía nada. Eu já não consigo fazer isso. Por quê? Ficou lá atrás. Aí aqui o presente, esquecendo, né? Esquecendo das coisas, né, que para trás ficam. E aqui teve um tempo. Tem uns que têm lembrança de tempo bom. Eu tive tempo bom como criança. Eu morava numa chácara. Eu tive um tempo bom. Mesmo sendo filha única, minha mãe puxava, louvado seja Deus pela vida dela. Mesmo não tendo conhecimento de Jesus. Mas foi um tempo que já passou. A gente pode lembrar? Pode, porque a nossa memória, Deus nos dá memória para lembrarmos. Nós não morremos ainda. Não, mas aqui, o presente, né? Deus me alcançou, louvado seja Deus por isso. Aí, esquecendo das coisas de meninos, o futuro, prossigo, acho que é Filipenses, eu tenho marcado aqui, prossigo para o alvo. Que alvo? Jesus. E tudo isso é um tempo. Deus não muda. Deus continua o mesmo. Mas aqui, nós vamos se encontrar com Deus. Aqui, nós temos, e Salomão tinha muita clareza nisso. O tempo do homem e o tempo de Deus. O relógio do homem e o relógio de Deus. O cromos do homem e o kairós de Deus. Lá no Salmo 90, fala sobre a soberania de Deus e a fragilidade do homem. Nós não vamos ficar para a semente. Um dia nós vamos ser tirados da terra. Então, enquanto tivermos tempo, nós devemos o quê? Ser mordomos, porque nós já passamos o tempo de amar, né? Principalmente quando nós amamos, continuamos amando, sim. Mas na adolescência, ao mesmo tempo que a gente amava, já não amava mais. Tem aí. Tem que dar uma relação de tempo. Só que nós não devemos esquecer que tem o tempo de Deus. Temos tempo de Deus na nossa vida. Não devemos esquecer isso daí. Aí aqui no caderno, eu peguei algumas coisas
para sempre enriquecer a nossa lição, aí eu peguei. Salomão enxergava a vida pega a perspectiva humana e pega a perspectiva de Deus. É aquilo que eu falei. O homem e do outro lado Deus. Aqui vamos lidar com o tempo, né? Em tudo tem seu tempo. Aqui é Cromos. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver como é que escreve aqui. Eu já saí da escola há muito tempo, gente. Me arrependi de não ter estudado mais. Que é do homem. Aí, aqui é o Kairos. É totalmente diferente. Vamos pôr aqui para a gente entender o relógio, né? Relógio de Deus. Nós passamos por transações, por transformações. Logo quando a gente nasce. Uns passam por mais, outros passam por menos. Outros passam por mais aflições. Cada um de vocês sabe o que você já enfrentou, só que nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. Mas Deus sabe. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Aí, diante desse relato aqui de Salomão, nós já passamos já por muito desses tempos aí que ele cita. Coser, costurar, plantar, tirar, amar, não amar, afastar, chegar. Tem tempo que você quer pessoa junto de você. Tem tempo que você quer. Às vezes você tem que dar um basta. E tudo isso Deus sabe. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. E a vida a vida é composta por períodos, né? Períodos e ocasiões. Às vezes tem algumas ocasiões na nossa vida que é tão bom. Tem alguns períodos que é tão bom. Mas tem alguns períodos e ocasiões, né? É aquilo que a Jaqueline Teixeira aí que escreveu. Passa. A gente não lembra. Ou às vezes a gente gostaria de se lembrar. Coisas boas nós lembramos. Mas coisas que é ruins, nós deixamos. Mas passamos, estamos passando. Aí às vezes vem uma pior que a gente nem entende. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque Deus quer que a gente cresça. E com tudo isso nós vamos o quê? Crescendo espiritualmente. E temos que enfrentar. E o versículo chave que eu peguei para esse Eclesiastes que é o versículo chave do livro de Eclesiastes. Eu estudando, eu consegui cai não, hein, Lousa? Eclesiastes 11:4, que diz assim, não cai não, hein? Quem fica esperando que o tempo mude e que o tempo fique bom, nunca plantará. Mais ou menos assim, né? Nós estamos em outono. Só que em outono tem algumas frutas que dá no outono. Tem algumas frutas que dá no verão, tem algumas frutas que dá na primavera, tem algumas frutas que dá no inverno. Mas eu não vou plantar porque isso, não vou adubar a terra, não vou mexer na terra. Aí ele fala assim, Salomão falando, é um versículo chave. Quem fica esperando que o tempo mude, que o tempo fique bom, aí pensando nisso daqui, eu lembrei aqui assim, se eu esperar o meu filho vir para a igreja, se eu esperar outro meu filho vir para a igreja, não é mais ou menos assim? Porque a gente sempre eu vinculo algumas lições, eu faço aplicação para minha família. Se eu esperar
Se eu esperar meu parente lá de Bitinga aceitar Jesus, eu vou ficar sentada. Eu não posso. Porque o meu tempo está. E o seu também, viu? Está passando. Vai chegar um dia que eu vou me encontrar com o meu. E você também, viu? Com o meu Deus. Então, Salomão é tão sábio que ele fez uma explanação do tempo, que tudo tem o seu tempo, no sentido que está passando, mas no final, eu fico imaginando assim, como um funil, né? Acho que um funil mais ou menos assim. Aí ele vai funilando, ó. É a porta estreita aqui. Aí eu pensei, eu posso pensar. Porfiar por entrar, né? É como um funil. A gente vai indo, vai indo, vai indo, mas chega no funil. Vamos imaginar uma porta estreita para chegarmos até. E esse tempo nós devemos viver bem, com alegria. Desprezamos as concupiscências da carne, né? Agradando a Deus, não agradando ao diabo. Não, de tudo isso que ele falou, olha, que é aí você que é leitor da palavra de Deus, você pode ler depois de 8, de 9 a 15, ele está falando, e ainda ele fala assim, que o animal é mais, ele dá uma relação que o animal é mais inteligente que o homem. Ele faz uma comparação. Mas no final, não se esqueça que você vai se encontrar com Deus. E Deus é sabedor de todas as coisas, porque o Salmo 139 fala isso. Se eu sentar, se eu deitar, se eu levantar, onde eu for, se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu descer, tu ali estás. Se eu deitar, se eu sentar, não me levantar, tu ali estás. Porque foi o Senhor que me teceste no ventre da minha madre, no ventre da minha mãe. E os meus dias estão todos contados. Deus sabe todos os nossos dias. Deus conhece quanto cabelo eu tenho, mesmo cair no meu cabelo, porque eu já estou ficando velhinha. É uma outra coisa sobre o tempo. Eu fico imaginando, às vezes, essas mulheres, não tenho nada contra, tá, gente? Só um comentário. Mas eu fico imaginando, às vezes, essas mulheres que se cuidam, não que não deve se cuidar. Mas essas mulheres que se cuidam, já pensou quando for chegando mais idade, tudo vai cair. Tudo cai. Outro dia eu cheguei perto do meu filho Rodrigo, que ele estava aí, e ele olhou para mim, olhou bem para mim e falou: Nossa, mãe, a senhora tá velhinha. Eu falei: Rodrigo, sabe por que eu tô achando não, sabe por que eu tô sabendo que eu tô velha? Quando você for no seu espelho, aqui, gente, ó, tá ficando tudo enrugadinho. Deve ter alguma coisa que passa, né? Ah, tem gente que deve. Tá ficando tudo preguiadinho aqui, ó. Isso aqui é um sinal de velhice. Mas louvado seja Deus, porque o irmão Sebastião racha o bico de dar risada. Mas é verdade. Deve ter produtos. A minha sobrinha, a Marcele, tem isso e mais produtos. Do dia ela falou assim, num negócio: não toma banho com bucha. Porque a bucha tira toda a escamação da pele. Meu Deus, se minha mãe não dava banho de bucha em mim, rapaz, eu era toda cascorenta. A bucha, e bucha que doía. Mas morri, estou aqui. Eu tenho que chegar diante de Deus com a minha pele escamada, mas eu tenho que ser aprovada, porque isso vai voltar para o pó. Então ela estava dando um parecer: não tome banho com bucha. O tempo das avós falava isso. Mas vai eu de vez em quando não pegar aquele Dimitrovs que não dá um banho de bucha nele. Rapaz do céu, que pescoço encardido, que se você lavar só com sabonete não sai, gente.
E eu ainda pego aquelas buchas, irmão, tinha um Scott Dry, Scott Pie, sei lá, uma bucha que raspa. Ai, vó, não, vem aqui. Tem vez em quando eu tenho que pegar, porque a mãe não pega, vem aqui. Ai, vó, enfio dentro do banheiro, soco dentro do banheiro. Mas não pode lavar com bucha. É os tempos modernos. Tem que lavar só com sabonetinho. Ou senão uma buchinha bem, mas não sai o encardido daquelas molecadas. Aí você vai ver na roupa. Né? Então aí você que é mulher, e você também que é homem, vai no seu espelho e começa a ver aqui. Se começar a enrugar assim, ó, umas preguinhas, você está ficando velho, gente. Mas louva a Deus com a velhice mesmo. Porque tudo isso que nós falamos, vai se resumir em isso. Deus. E foi Deus que fez assim. A gente não tem por onde fugir. Vamos ser nós mesmos. Não que você não possa cuidar. Cuide, pai. Eu nunca fui vaidosa. Eu nunca fui. Mas tem menina que é vaidosa, mas eu nunca fui. E eu nunca tive uma mãe que deixou eu ser vaidosa. Ela, coitada, era criada era no meio da roça, do mato, ela não ia saber nunca. Mas é bom passar um creminho. Isso aqui eu não gosto de creme. Gosto nada que me meleque. Mas se você pode. Mas não adianta. Você pode passar creme, pode fazer o que você quiser, porque quando começou aqui as preguinhas, é velhice. Mas é bom. Eu estou aqui, é pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Pelo cuidado de Deus. Pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Pela fé que eu tenho em Jesus. Pelo cuidado dele mesmo, pela provisão dele mesmo. Olha, veio aí, né? A pandemia, essa sexta-feira eu estava comentando com a irmã Célia ali, né, da irmãzinha que não está aqui mais entre a gente. E passou aí a pandemia. Tantas pessoas, até a irmã Célia falou, nossa, irmã, no diminuto dia eu pensando tantas pessoas que foram. Né? Tanto eu mesmo perdi família, primo, tantas pessoas que foram e nós estamos aqui. Porque Deus tem propósito. No seu tempo, no nosso tempo ainda que vivemos, Deus tem propósito nas nossas vidas. Para sermos mordomos, né? Eu gosto dessa palavra aqui, ó. Mordomos do tempo. Você pode passar o creminho tudo e administrar bem o seu tempo para Deus. Pode, se você quiser fazer lipoaspiração, isso aqui, o que quiser. Né? Não sou contra. Eu só fico triste quando alguém vai fazer e morre numa mesa de cirurgia. E acontece muito isso. Aí entra com o hospital, entra com o médico, a família, que é onde já se viu, acontecer isso, aí foi fazer isso e morreu disso. Mas, que enquanto nós existimos sobre a face da terra, que nós administramos bem o nosso tempo, porque o funil chega. O pastor sempre fala, a conta chega. Essa madrugada, era umas 3h30, a gente conversando, e eu citei o nome de uma pessoa, não vou falar aqui porque é falta de ética. Aí eu falei, como que pode, né, pastor? Vai numa igreja, nessa que a igreja não está bem, vai na outra, não está bem, vai na outra, não está bem, vai na outra. Aí o pastor falou, Mila, vai fazendo assim, porque cada igreja que essa pessoa chega, a igreja abraça, ela recebe, aí vai para outra, a igreja abraça, ela chora, a igreja abraça, ela recebe. Só que a conta, Mila, ela se não deu conta que a conta chega. Aí eu vou pôr aqui, ó. Nós vamos aqui pro funil. E aqui o funil é Deus. Eu acho que, deixa eu ver se eu acho. Ver que hora que é, porque a hora passa. 9h58, já estou terminando. Efésios, acho que é 5, 16, 17. Gálatas, Efésios.
Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, né? Não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós devemos estar o quê? Remindo o tempo, né? Administrando o tempo. Para aqueles que trabalham, para aqueles que não trabalham, o tempo de Deus. Se ficou alguma dúvida, pergunte. Não saia aqui com dúvida, porque sua vida é preciosa. Mas o nosso tempo está passando. Deus não, Deus continua o mesmo. O relógio dele, um dia para ele é como 1000 dias, 1000 dias para ele é como um dia. Nós não. Nós vamos caminhando, mas vamos não se acabando, né? Aquele que tem Jesus, ele vai caminhando para a eternidade, mas é aqueles que não têm, né? Aí tira, mata, rouba e assim por diante. Então nós temos o privilégio, né, de chegarmos diante de Deus. E possamos chegar com o cabelo branquinho, sem dente, com zóio, sem zóio, mas que chegamos e sejamos aprovados. Eu almejo isso na minha vida. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai querido, porque essa foi a lição de hoje, foi o que eu entendi, Pai. Eu sei que sempre as lições ficam mais coisas para que eu entenda, para que eu passe, mas o nosso tempo é esse tempo que temos de escola bíblica dominical. Então não é muito por falar não também, Pai, mas sim, sempre alguma coisa fica no nosso coração, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Que possamos aproveitar bem esse tempo que temos, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá essa condição de hoje. Não sabemos o dia de amanhã, mas Tu sabes. Mas enquanto existimos sobre a face da terra, que possamos, Senhor Deus, remir o nosso tempo, porque os dias são maus, estão caminhando, porque a volta de Jesus está próxima, tantas coisas que nós vemos, ouvimos. Então, que o Senhor Deus possa ter misericórdia, em especial da minha vida e dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado pela irmã Lucimara, que hoje foi o primeiro dia que ela está nos auxiliando na cozinha. Obrigado pelo café. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela mensagem do pastor. Obrigado pelos irmãos. Muito obrigado por tudo. Com mais uma vez, perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Aí você na sua casa, você leu o Eclesiastes até o final. Você vai ver que tudo isso se resume em Deus. Deus é conhecedor de todas as coisas. Não tem por onde a gente fugir.